Bem-vindos ao nosso canal Minha Bíblia Ilustrada. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e complexo que tem moldado a história e as relações entre comunidades por séculos: a interminável guerra entre judeus e árabes. Para compreendermos essa dinâmica, mergulharemos nas origens e momentos cruciais que desempenharam um papel na perpetuação desse conflito. Desde os descendentes de Abraão até as reviravoltas surpreendentes na vida de figuras como Agar e Sara, vamos desvendar os mistérios que permeiam essa narrativa. Prepare-se para uma jornada enriquecedora, onde exploraremos não apenas os eventos históricos, mas também os eventos culturais e religiosos que contribuíram para essa complexa relação. Se você está pronto para desvendar os motivos por trás dessa contínua tensão, continue assistindo e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum detalhe. Segundo a narrativa bíblica, Agar era originalmente uma princesa egípcia que se tornou escrava. A trajetória de sua vida se entrelaça com a história de Abraão e Sara quando eles viajaram para o Egito devido à fome na terra de Canaã. Temendo que o faraó se interessasse por Sara devido à sua beleza, Abraão a apresentou como sua irmã, resultando em Sara sendo levada para o palácio do faraó. No entanto, Deus interveio, afligindo o faraó e sua casa com pragas, levando-o a devolver Sara a Abraão. Nesse contexto, Agar tomou uma decisão notável. Agar escolheu seguir Abraão e Sara, optando por se tornar uma serva na casa deles e abandonando sua vida anterior no Egito. Essa decisão ocorreu antes de Sara oferecer Agar como concubina a Abraão, buscando uma solução para a falta de filhos. Agar concebeu e deu à luz Ismael, tornando-se parte integrante da história da descendência de Abraão. A relação complexa entre Sara e Agar, destacada pela oferta de Agar como concubina e as consequências dessa decisão, desempenha um papel crucial nas narrativas bíblicas. A vida de Agar continua com episódios notáveis, como a expulsão de sua casa por Sara e o encontro com um anjo no deserto quando ela estava aflita. Esses eventos contribuem para a compreensão das dinâmicas familiares e das escolhas individuais nas narrativas bíblicas. Após 60 anos de casamento sem filhos, Sara, em um momento crucial, expressou suas preocupações a Abraão sobre a promessa divina de uma grande nação. Em uma decisão incomum, Sara oferece Agar como concubina a Abraão. Essa decisão leva à concepção de Ismael, filho de Abraão e Agar. Aos 90 anos, Deus ordena que Abraão e todos os homens de sua casa sejam circuncidados. Esse ato simboliza o pacto da palavra com Deus, conforme descrito em hebraico, marcando um momento crucial na narrativa bíblica. Esta intrincada história revela reviravoltas inesperadas, decisões cruciais e a conexão intrínseca entre os personagens principais, configurando o curso da história bíblica e deixando uma marca indelével na descendência de Abraão. Com o passar do tempo, surgiu um problema na convivência entre Ismael e Isaque na casa de Abraão. Sara, percebendo que o comportamento de Ismael não era apropriado, decidiu que não queria mais tê-lo em casa, temendo sua influência negativa sobre Isaque. Abraão, hesitante em tomar uma decisão tão difícil, recebeu uma instrução divina. Deus instruiu Abraão a ouvir e seguir tudo o que Sara lhe dissesse. Abraão, assim, tomou a difícil decisão de enviar Ismael e Agar para longe, cumprindo a vontade divina e preservando o caminho desejado por Sara para Isaque. Neste contexto, fica claro que a profecia de Sara era de grande importância e transcendia a vontade de Abraão. A decisão de enviar Ismael e Agar de volta ao Egito, onde estavam familiarizados, era uma ação necessária para cumprir essa profecia. Antes mesmo do nascimento de Ismael, um anjo apareceu a Agar com uma profecia significativa. Ismael seria o pai de muitas nações, um homem selvagem e mais inclinado ao instinto do que à intelectualidade. Há a profecia de que Ismael será homem de guerra e estará como uma afronta diante de seus irmãos. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ele honrou a posição de Isaque como o primogênito de Sara, reconhecendo a importância da promessa divina. Ismael expressou o desejo de se unir ao pacto feito por Abraão. Ele pediu a Abraão para ser circuncidado, marcando assim o início da prática da circuncisão entre os descendentes de Ismael, que formaram a base da tradição entre o povo árabe. Esaú, descendente de Abraão, buscou se casar com pessoas que seguissem o caminho de Deus. Escolheu esposas da família de Ismael para cumprir os desejos de seu pai Isaque. Esse ato reflete a conexão profunda entre os descendentes de Abraão, formando uma rede de clãs fundamentais na história bíblica.
A história de Ismael, intrinsecamente entrelaçada com a trajetória de Abraão, Sara, Agar e Isaque, revela uma teia complexa de relações familiares, decisões difíceis e intervenções divinas. Ao longo dessa jornada, Ismael emerge como uma figura central, desempenhando um papel significativo na formação do destino dos descendentes de Abraão. A complexidade da relação entre Ismael e Isaque, marcada pela separação forçada, revela as tensões familiares e as lutas por seguir caminhos distintos. Em resumo, a história de Ismael na tradição bíblica é uma tapeçaria de eventos, profecias e escolhas que transcendem gerações. Seu legado não apenas ecoa na história do povo árabe, mas também contribui para a compreensão mais ampla das complexidades familiares e das conexões divinas que moldam o curso da história sagrada. O atual relacionamento entre árabes e judeus é marcado por rivalidade e disputa, abrangendo não apenas questões territoriais, mas também, e principalmente, dimensões religiosas. A ascensão do Islã, liderada por Maomé, e a rejeição dos judeus de Medina ao pretendido ministério profético de Maomé solidificaram uma sentença de hostilidade entre muçulmanos e judeus. Ao longo do tempo, os judeus tornaram-se cidadãos de segunda classe nos países islâmicos, assim como os cristãos, sujeitos a tributos e impostos para permanecerem em seus territórios. Após as duas guerras mundiais, a atenção do mundo voltou-se para os povos árabes, especialmente devido aos recursos de petróleo que começaram a fluir nas terras árabes. Nesse período, com a presença ocidental, notadamente ingleses e franceses, os árabes abandonaram em grande parte o estilo de vida predominantemente nômade e beduíno, passando a construir novas cidades, amplas e modernas, impulsionadas pelos lucros do petróleo. Não podemos esquecer da grande profecia de Isaías sobre a paz que haverá entre Israel, o Egito e a Assíria, atual Iraque. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. A relevante profecia de Isaías, que não deve ser esquecida, aborda a visão de paz que está destinada a surgir entre Israel, o Egito e a Assíria, atual Iraque. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. A narrativa bíblica apresenta uma conexão genealógica fundamental entre judeus e árabes, traçando suas linhagens até dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Abraão, considerado um patriarca comum nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas, desempenha um papel central nessa ligação ancestral. Isaque, filho de Abraão com sua esposa Sara, é considerado o patriarca dos filhos de Israel, dando origem à linhagem judaica. Por outro lado, Ismael, nascido de Abraão e sua concubina Agar, é reconhecido como o ancestral dos árabes. Essa dualidade de descendência estabelece uma base importante para compreender as relações históricas e culturais entre esses dois grupos. Embora compartilhem uma ascendência comum, a narrativa bíblica também destaca tensões e desafios entre Isaque e Ismael, refletindo a dinâmica complexa entre judeus e árabes ao longo da história. A rejeição de Ismael como herdeiro primogênito em favor de Isaque gerou conflitos e, eventualmente, levou à separação física entre os descendentes de Ismael e a família de Isaque. Essa divergência histórica, no entanto, não deve obscurecer a realidade de uma conexão genealógica compartilhada. É crucial reconhecer essa ligação como um ponto de partida para promover a compreensão mútua e construir pontes entre as comunidades judaica e árabe. A história compartilhada através de Isaque e Ismael oferece uma oportunidade para buscar a coexistência pacífica, superando as divisões históricas em prol de um futuro de respeito e colaboração. Para continuar acompanhando histórias como esta, se inscreva em nosso canal.